palavra do Senhor nos diz assim: batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao Rei, ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, e Ele se exaltou gloriosamente. Amém? Vamos fazer isso que o salmista está nos orientando nessa noite. Vamos cantar louvores ao Senhor. Vamos proclamar a glória do Senhor. Por mais que você tenha entrado aqui apreensivo com alguma situação, esqueça, coloque na mão do Senhor e abra a tua boca nessa noite para glorificar, para exaltar. Não se preocupe com as questões que estão pendentes para ser resolvidas nesta semana. Vamos entregar na mão daquele que tem poder sobre todas as coisas. Paizinho amado, nós estamos na tua presença, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar reunidos mais uma vez na sua casa, iniciando o nosso culto de celebração, o nosso culto de Santa Ceia. Esse tempo, Pai, que estamos aqui para te adorar, para te engrandecer, para declarar a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus. Ouvindo, Senhor, lendo a Tua palavra, nós vemos que o salmista, ele no Senhor nos levanta, nos exorta a bater palmas, a levantar louvores, a entoar cânticos de adoração a Ti. Que essa, Senhor, seja a certeza do nosso coração nessa noite, que esse seja o desejo da nossa alma, de entregarmos a Ti a melhor adoração, o melhor louvor. Que não saiamos deste lugar, ó Deus, sem que a Tua presença venha sobre nós, sem que tudo aquilo que possa estar nos incomodando, nos afligindo, que o Senhor tenha toda a liberdade para agir, que o Senhor tenha toda a liberdade para tocar em nós, que não venhamos ouvir nenhuma outra voz, que não seja a Tua doce voz. Pai, que toda a inquietação da nossa alma comece a se transformar em um tempo de calmaria, em tempo de paz, onde o Senhor virá com o seu poder e com a sua glória, trazendo resposta para aquele coração aflito, trazendo cura para aquele que estiver doente, trazendo o teu sobrenatural sobre a tua igreja. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Alcança o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso colega que está assistindo a esse culto, que aonde ele estiver, a tua presença o alcance e que os milagres também aconteçam, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio, em nome de Jesus. Levanta a tua mão e repita assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. De novo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor Jesus? Amém? Então olhe para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso bem bonito para ele. E que nessa noite possamos juntos declarar que as bênçãos do Senhor Jesus estão nos seguindo onde quer que nós estejamos, amém? Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Por onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e minha saída bendita será. Sobre mim há uma promessa.
você vá. Amém? Vamos cantar mais uma vez. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Por onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Meus celeiros certamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Se eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Vamos todos juntos? Para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Aleluia. Aplauda bem forte o nome do nosso Deus. Amém. Feche os seus olhos neste momento. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você esteja numa situação que você esteja preocupado com alguma coisa, preocupado com alguma situação. E muitas vezes quando olhamos para as pessoas ao nosso redor, elas estão sendo abençoadas e nós acabamos pensando, por que essa bênção não acontece comigo? Mas eu digo para você, não perca a fé, não perca a esperança. Porque o homem que teve o poder de andar sobre o mar, o homem que teve o poder de abrir o mar, ele está aqui nessa noite. E ele quer derramar bênçãos na sua vida. Ele quer prosperar a sua vida, ele quer usar você. Então abra o seu coração e que quando você estiver diante da prova, você possa clamar a Ele. Assim como aquele povo que não via mais esperança, eles clamaram e Deus abriu o mar para eles passarem. O homem que teve esse poder, ele está aqui nessa noite. E é por isso que nós te louvamos e te bendizemos, Espírito Santo. Tu és bem-vindo no nosso meio, Senhor Jesus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar.
queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Nós te exaltamos, Senhor Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela tua presença que já é real no nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor não nos deixa sós, o Senhor não nos deixa desamparados. E é por isso que por toda a nossa vida nós iremos nos gastar diante da tua presença. Continue adorando, igreja, continue louvando o nome do nosso Deus. Ele está aqui neste lugar. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Santo, santo tu és, Jesus. Tu és bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, Pai. Por toda a minha vida
Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Você pode levantar as suas mãos e cantar isso. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e
declarando palavras de adoração ao nosso Deus. Hoje nós estamos aqui numa noite de Santa Ceia. Vamos participar desse momento tão especial. Mas nós cremos que muito em breve nós iremos para a glória com o nosso Deus. E lá nós cearemos junto com Ele. E Ele está aqui neste lugar. Então comece a declarar palavras de adoração. Comece a declarar palavras de amor e gratidão ao nosso Deus. Santo Tu és, Senhor Jesus. Que o Senhor venha com o Teu poder, com a Tua misericórdia e a Tua glória sobre este lugar. Que a terra estremeça diante da Tua majestade, Senhor Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Santo Tu és, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Vem neste lugar, Pai. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. E ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
para que o rei de Judá, para que o Senhor venha, Deus, com autoridade sobre nós. Pai, que nós possamos ver a tua autoridade prevalecendo sobre a nossa vida, Pai. Que o Senhor venha rugir com o teu poder sobre este lugar, sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que estamos fazendo, Pai. Ah, Senhor, toma o teu lugar, Jesus. Que se cumpra em nossa vida os seus propósitos, ó Pai. Abra os céus, o teu reino. Você pode levantar as tuas mãos e cantar isso, igreja? Nossa fé está no que o céu nosso se abra sobre a nossa vida, Deus. sobre a tua casa. Que se abra os céus. Que os céus se abram sobre a tua o teu casa, reino sobre a tua vem. família. Que o céu se abra Nossa sobre essa fé igreja. está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus sobre essa igreja. Que se abra o céu sobre cada um de nós, ó Pai. A nossa fé está firmada em Ti. Que se abra o céu sobre aquilo que estamos clamando. Que possamos ver os céus abertos sobre a nossa casa. Que possamos ver os céus abertos sobre essa igreja. Ore balabás, fortalece a nossa fé, Deus. que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Se a tua fé está em Deus, declara isso, igreja. Aonde está a sua fé? Declara que o reino de Deus tem poder para se mover na nossa vida. Ah, Senhor, se move em nosso meio, Pai. Aleluia, Deus. Tu tem toda a liberdade em nosso meio, Pai. Pai, que os céus se abram sobre este lugar. Que os céus se abram sobre as nossas famílias. Que os céus se abram onde existe alguém doente, aonde existe alguém acamado, hospitalizado, aonde existe alguém oprimido, Pai, aonde existe alguém aflito, angustiado. Que os céus se abram nesse momento. Que, Senhor, todo mal caia por terra e que nós possamos ver o Teu reino, Pai. O Teu reino, Senhor, prevalecendo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Senhor tenha poder e autoridade sobre os nossos pensamentos, para tirar de nós aquilo que não provém de Ti e acrescentar aquilo que nos aproxima da Tua presença, Pai. Que, Senhor, a nossa fé seja inabalável e que nós possamos, Senhor, clamar e ver os céus abertos sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Aleluia. Podeis assentar. Fiquem à vontade. Que nós possamos realmente deixar o leão rugir em nosso meio. Amém? E que quando ele começar a agir, nós não venhamos nos assustar, nem ter medo, porque a maneira que o leão muitas vezes ruge é uma maneira que nos assusta, mas ele não perdeu o controle da nossa vida. Ele não perdeu o controle da nossa casa. Se nós estamos em fé, em confiança, crendo no poder de Deus, nós vemos o milagre acontecer. Eu gostaria de convidar você que vai devolver dízimo nessa noite, ou já fez isso, que venha até aqui à frente para que você possa receber a unção nas tuas mãos. Se você vai fazer isso nesse momento, também é uma oportunidade que você tem de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Nós nunca vamos vencer o Senhor no dar, mas quando nós somos fiéis a Ele, nós vemos a glória dEle sendo derramada sobre a nossa vida. Quando nós devolvemos aquela parte que é do Senhor, nós vemos sim os milagres acontecendo, a bênção de prosperidade vindo sobre a nossa casa, que você possa fazer prova e desfrutar dessas bênçãos sobre você. Paizinho amado, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, mais uma vez, ó Deus, em oração, nós abençoamos a vida do dizimista, do ofertante da Tua casa. Nós declaramos cura, nós declaramos prosperidade, nós declaramos que aonde cada um dos Teus filhos colocar as suas mãos será abençoado. Pai, que o devorador seja repreendido, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para administrar as nossas finanças, para que possamos entender que as primícias precisam ser colocadas diante do altar,
altar, não porque a igreja, Senhor Jesus, pede, não porque é uma ordem vinda de um homem, mas é porque nós obedecemos a Tua palavra e sabemos que isso se reverte em bênção sem medida sobre nós. Abra o nosso entendimento para entendermos essa palavra, para que não haja murmuração, para que não haja palavras desnecessárias sobre a nossa vida, mas que o milagre do Senhor venha sobre nós, Pai, e que aonde pisarmos, aonde, Senhor, colocarmos a planta dos nossos pés, a bênção do Senhor nos acompanhe. É o que nós pedimos, abençoando a vida do dizimista e do ofertante da Tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, queridos? Pode trazer até aqui, você que vai depositar a tua oferta. Que Deus abençoe e prospere a sua vida em nome de Jesus. Já vamos receber o pastor Marcos para trazer a palavra. Vamos recebê-lo aplaudindo ao Senhor, igreja. Amém. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, né? Por mais uma noite nós estarmos na casa do nosso Pai, uma noite de celebração, de adoração ao nosso Deus, uma noite onde nós estamos aqui para poder participar do banquete preparado por Ele, né? Todos os meses nós temos esse privilégio de estarmos na casa do nosso Pai, para cumprir aquilo que diz na sua palavra, que nós devemos lembrar do sacrifício feito na cruz do Calvário. Então essa noite eu e você somos privilegiados por poder estar aqui. É tão importante quando nós, como servos do Senhor, entendemos e compreendemos a importância da Santa Ceia, né? Muitos não levam tão a sério, ou acham que talvez não é tão necessário, mas a Santa Ceia do Senhor é nós cumprirmos o que Ele diz na sua palavra, para nós lembrarmos o sacrifício feito na cruz do Calvário. Então essa noite nós estaremos participando, mas antes nós vamos estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 32, no verso 7 e 8. Irmãos, nós estamos há alguns domingos, falando sobre uma campanha chamada Cura e Libertação. Né? Todos esses domingos que nós estamos vivendo aqui, nós estamos falando sobre algo que nós precisamos ser curados e precisamos ser libertos, né? Eu creio que eu e você, como servos do Senhor, nós precisamos ter esse entendimento, que o nosso Deus, Ele é tão poderoso que Ele pode sarar as nossas feridas, curar as nossas dores e nos libertar daquilo que ainda nos distancia da sua presença. Irmãos, quando nós falamos em libertação, muitas vezes vem à nossa mente aquela manifestação demoníaca, né? A possessão, aquilo que nós achamos aí assustador até aos olhos do homem. Mas nós sabemos que a libertação precisa ser constante na vida do cristão, porque muitas vezes o que nós precisamos mesmo nos libertar é daquilo que nós estamos gerando e que nós estamos criando, é nos libertar de nós mesmos. Muitas vezes o diabo ele só faz alguma ameaça, mas a grande tempestade quem faz é nós mesmos, né, que está dentro de nós. Então nós estamos há alguns dias falando sobre cura e libertação, mas essa noite eu gostaria de estar exaltando o poder do nosso Deus. Porque quando nós falamos em cura e libertação, muitas vezes é porque nós estamos sofrendo tanto, nós estamos abatidos por algo que aconteceu na nossa vida ou está acontecendo, e muitas vezes nós minimizamos o poder do nosso Deus. Então essa noite eu quero lembrar você que já conhece esse Deus que você serve, que Ele realmente é poderoso. E talvez você que nos visita essa noite, você que não sabe ainda o poder, ou você não entendeu o tamanho do Deus que nós estamos falando, eu quero exaltar o poder do nosso Deus juntamente com você essa noite, amém? Livro de 2 Crônicas 32, versos 7 e 8 diz assim: Sejam fortes e valentes, não tenha medo, não desanime diante do rei da Síria, ou do seu poderoso exército, pois há alguém que está conosco que é muito mais poderoso do que ele. O rei da Síria conta apenas com o mero poder humano, enquanto conosco está o Senhor, o nosso Deus, para lutar as nossas batalhas. E o povo sentiu-se encorajado com o que Ezequias, o rei de Judá, disse. Amém? Só voltando aqui no verso 8. O rei da Síria conta apenas com o mero poder humano, enquanto conosco está o Senhor, o nosso Deus, que luta as nossas batalhas. Amém? Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Pai querido,
por essa noite podermos estar aqui na Tua casa mais uma vez e fazendo essa leitura, Pai. Nós estamos aqui para ouvir a Sua voz, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade a falar ao meu coração, Pai, mas que também esteja livre, Senhor, para falar com cada um que está aqui nessa noite. Que, Senhor, nada venha nos atrapalhar, que o demônio não tenha poder para tampar os nossos ouvidos, que o inimigo não tenha poder para trabalhar na nossa mente. Eu repreendo em nome de Jesus, mas somente o manifestar do Teu Espírito Santo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Nós, como crentes, muitas vezes nós começamos a passar por algumas lutas, por alguns problemas, e nós começamos aí a balançar na nossa fé. Muitas vezes nós começamos a desanimar, nós começamos a nos preocupar com situações que estamos enfrentando. Nós, como servos do Senhor e como cristãos, nós temos uma vida que não é tão simples assim. Ontem nós estivemos ali numa festa que nós participamos ali no bairro São João, onde o pregador da noite ele estava falando assim, que não é fácil ser cristão. Não é fácil servir a Deus. E essa noite também nós podemos lembrar essas palavras, que realmente servir a Deus não é tão fácil assim. Nós podemos entender que servir a Deus é um grande desafio, mas quando eu e você, nós decidimos que nós queremos seguir a Deus, nós queremos servir a Deus, nós podemos ter o conforto e a grande bênção na nossa vida, que nós podemos contar com alguém que nunca perdeu uma batalha, que nunca perdeu uma luta, que nunca sempre enfrentou as guerras e sempre venceu. Então servir a Deus não é tão simples assim, mas servir a Deus é tão gratificante porque nós podemos contar com alguém que nunca nos desamparou e que nunca nos abandonou. Porque talvez, irmãos, a grande dificuldade que nós temos aqui como seres humanos é que nós criamos muitas expectativas nas pessoas que estão à nossa volta, nós criamos expectativas em alguém, nós sempre estamos criando expectativas e a grande luta que nós temos é quando nós nos decepcionamos com alguém. É quando nós achamos que aquela pessoa é aquela pessoa que vai nos apoiar, que vai estar conosco em todos os momentos, e muitas vezes não é isso que acontece. Mas a grande vitória que nós podemos ter e podemos contar é que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós decidimos caminhar com Ele, nós temos o privilégio de ter alguém ao nosso lado, que Ele nunca vai nos abandonar e que Ele nunca perdeu uma batalha. E quando nós falamos que nós servimos a Deus e que não é tão simples assim, nós podemos pensar que todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos problemas. Talvez o teu problema, quando você começa a contar, as pessoas se assustam, ou talvez quando você começa a ouvir o problema de alguém, você pensa assim, mas o meu problema é muito maior do que ele está contando. Mas todos nós temos as nossas lutas diárias, e isso não é de agora, isso é desde que nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós vemos que grandes homens e mulheres de Deus que decidiram seguir a Cristo, sempre enfrentaram lutas e problemas. Mas no texto que nós lemos, nós estamos lendo uma passagem onde um rei que estava fazendo tudo aquilo que agradava aos olhos do Senhor, era um rei que fez aquilo que estava sendo agradável aos olhos de Deus, mas num período da sua vida que ele estava vivendo em paz, de repente, alguns dos seus inimigos se levantaram contra ele, e o rei da Síria, ele decidiu que iria atacar. Então, como todo homem de Deus, como toda pessoa que teme a Deus, como todo aquele que realmente conhece o seu Deus, ele começou a se preparar para a guerra. Irmãos, nós estamos vendo nós aí com uma camiseta como essa, e nós estamos nós estamos nos preparando para uma grande guerra que vai acontecer no próximo final de semana. Nós estamos aí alguns dias se preparando para uma grande batalha que nós teremos no final de semana que vem. Mas nós já estamos com a vitória nas mãos, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nós estamos aí batalhando alguns dias. Eu sei que tem pessoas que talvez estão enfrentando mais lutas do que nunca. Tem pessoas que estão enfrentando alguns desafios. Mas eu tenho certeza que a vitória está nas nossas mãos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Mas na vida cotidiana, na nossa vida do dia a dia também é assim. Nós, como homens e mulheres de Deus, todos os dias nós temos desafios que precisam ser enfrentados, e principalmente, se você está disposto a servir a Deus, fazer aquilo que agrada aos olhos de Deus, você vai ter grandes desafios na sua vida. O rei Ezequias, ele estava num momento da sua vida, onde parecia que estava tudo em paz, mas de repente, os seus inimigos se levantaram contra ele, e começou uma preparação para uma grande guerra.
Então aquele rei, ele recorreu àquele que poderia dar a vitória. Ele foi na presença de Deus e começou a falar com Deus, e começou a buscar em seu Deus o grande poder. Mas é normal que aquele rei também tivesse alguma preocupação, assim como eu e você. Talvez você está aqui nessa noite preocupado com uma situação que você está enfrentando. Isso é normal na vida do cristão. Mas essa noite, como eu iniciei falando sobre essa palavra que nós estamos lendo, eu quero lembrar você que o maior que está com você é o Deus Todo-Poderoso, e Ele é maior do que todos os problemas que você está enfrentando. O rei, ele estava numa preparação para uma grande guerra, ele estava numa preparação, mas ele chama o seu exército e fala assim, sejam fortes e valentes, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele irá lutar as nossas batalhas. E essa noite eu quero perguntar para você, quem é o Deus que está lutando as suas batalhas? Quem está lutando as suas batalhas? Talvez a guerra que você está lutando, ela está tão difícil porque você não está lembrando que ao seu lado está o general, aquele que venceu todas as guerras, aquele que venceu todas as lutas, e aquele que pode vencer essa luta que você está enfrentando. Irmãos, aos olhos humanos, muitas vezes nós nos encontramos em uma situação onde nós não encontramos saída. Quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa luta, para o problema que estamos enfrentando, muitas vezes nós não conseguimos enxergar uma saída. Os dias são maus, aquilo que nos cerca muitas vezes é mau, aquilo que nos cerca vai nos adoecendo emocionalmente, espiritualmente, aquilo que nos cerca muitas vezes vai entristecendo o nosso coração, e como nós estamos numa campanha de cura e libertação, nada melhor do que eu e você, nós lembrarmos que o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é maior que todos os problemas que nós podemos enfrentar. Então o rei Ezequias dá uma palavra de encorajamento, falando assim, que o inimigo, ele apenas está contando com o seu poder humano, mas o nosso Deus, aquele que está ao nosso lado, é o Deus que vai lutar as nossas batalhas. Amém? Se você está enfrentando uma luta e você está contando apenas com o poder humano, com aquilo que você pode fazer com suas mãos, com aquilo que você pode agir, com a maneira que você pode caminhar, com a solução que você está planejando na sua mente, infelizmente talvez irá acontecer uma derrota. Mas quando você está lutando uma guerra e você tem certeza que quem vai lutar a sua batalha não é você sozinho, mas é aquele que está juntamente com você, eu tenho certeza que a vitória vai acontecer na sua vida. Então a pergunta para mim e para você nessa noite, quem está lutando as suas batalhas? Quem está enfrentando a guerra juntamente com você? Minha guerra é tão difícil que eu já estou tão desanimado, eu não consigo orar, eu não consigo mais vir à igreja, eu não consigo mais confiar nas pessoas, eu não consigo mais ver uma saída, eu não consigo mais ver uma solução. Mas a palavra de Deus diz em Coríntios, diz assim, que a prova vem até nós. A prova não vem maior do que nós possamos suportar, mas com ela vem o escape. Para os servos de Deus que está enfrentando uma luta, fique tranquilo. A prova que está acontecendo com você, ela não é maior do que você possa suportar. Mas o que precisa acontecer é uma perseverança, é permanecer firme. Porque quando realmente não acontecer mais de você a suportar e aguentar a luta que você está enfrentando, o Deus Todo-Poderoso vai começar a intervir e vai começar a acontecer algo sobrenatural. Irmãos, exaltar o poder do nosso Deus. Quem é o Deus que está lutando a minha guerra e a minha batalha? Quem é o Deus que está lutando a sua batalha? Você já parou para pensar isso? O nosso Deus está sempre pronto para proteger os seus escolhidos. O nosso Deus, Ele está sempre disposto a nos abençoar, a nos proteger daquilo que muitas vezes o inimigo se levanta contra nossas vidas. Mas o que precisamos entender é lembrar todos os dias quem está lutando a minha batalha. Porque se eu estiver lutando sozinho, simplesmente com o meu conhecimento, com a minha experiência, com a minha capacidade humana, existe um grande risco de nós perdermos. Mas eu quero lembrar com você quem pode lutar as suas batalhas. Talvez se você chegou aqui preocupado hoje com alguma situação que você está enfrentando, eu quero apresentar o meu Deus, que pode lutar as suas batalhas e pode entregar a vitória para você nessa noite. Quem está lutando as suas batalhas? A minha batalha, quem está lutando é o mesmo Deus que derruba gigantes. O Deus que luta as minhas batalhas é aquele que
Um dia, um menino que estava lá no pasto, pastoreando as ovelhas, que foi escolhido por Deus, era um menino que era improvável. Era um menino que até o seu pai, quando chegou o profeta procurando e perguntando qual eram os filhos dele, até o seu pai esqueceu que tinha ele, porque ele estava lá, escondido. Ele estava lá distante, cuidando das ovelhas, porque talvez para a sociedade ele não era tão importante. Para aquela família talvez esqueceram, porque os outros da família eram pessoas que se destacavam. O Deus que luta a minha batalha é o Deus que escolheu o rei Davi lá no campo, onde todo mundo talvez não tivesse opção dele como escolha. Mas o Deus que está lutando a minha batalha é o Deus que derruba gigante. Que esse menino, a partir do momento que foi um escolhido por Deus para ser rei do Israel, para ser rei daquela nação que foi escolhida, quando ele chega diante de um grande problema, de um grande obstáculo da sua vida, aonde um exército inteiro estava tremendo de medo, de apenas um homem que desafiava o Deus vivo. Aquele menino, que era improvável aos olhos humanos, ele chega e fala assim, quem é esse que está desafiando o poder do nosso Deus? E ele se dispôs a lutar aquela guerra, porque ele tinha certeza que a batalha quem iria lutar não era ele, simplesmente. Todos conhecem a história de rei Davi, que derrotou um gigante com apenas uma pedra, aonde todo um exército estava amedrontando. Aquele povo que era especialista em guerra estava com medo, mas aquele menino, o escolhido por Deus, ele chega porque ele conhecia que quem lutava as suas batalhas era um Deus poderoso. Ele chega desafiando e ele chega tomando a frente de tudo. O menino improvável sabia que lutava suas batalhas e diz ao gigante, como Deus entregou uma vez um leão e um urso na minha mão, Deus também vai me entregar esse gigante na minha mão. Amém? Você consegue lembrar das lutas que você já venceu? Você consegue lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida, dos milagres que já aconteceram na sua vida? Talvez nessa noite o problema que você enfrenta, ele não consegue deixar você a refletir aquilo que você já venceu através do poder de Deus. Da onde que o Senhor te tirou, da onde que o Senhor te colocou, da onde que o Senhor já fez grandes milagres na sua vida, muitas vezes nós esquecemos. Mas o rei Davi, quando chega diante daquele gigante, ele lembra que um dia Deus já tinha protegido ele de um leão, já tinha protegido de um urso, e ele sabia que aquela seria apenas mais uma batalha que o seu Deus ia fazer ele ser vitorioso. Talvez as notícias que estão chegando para você, o grande gigante que está chegando até você, é algo que você não consegue nem imaginar como que você vai vencer. Talvez a história que chega para a tua vida, a circunstância que você está vivendo é um gigante tão amedrontador que você fica assustado, porque realmente para você é um grande gigante. Mas eu quero lembrar, o Deus que você serve, Ele é o Deus que derruba os gigantes. O Deus que você serve é o Deus que pode lutar a sua batalha. Em Samuel capítulo 17 conta essa história. O Deus que quer lutar a sua batalha, Ele é especialista em derrubar gigante. Eu e você precisamos lembrar o tamanho do Deus que nós servimos. Isso precisa estar na nossa mente todos os dias, todas as manhãs, quando nós levantamos e sabemos que amanhã, segunda-feira, muitos de nós temos grandes desafios a serem enfrentados. Gigantes talvez vão se levantar durante essa semana, mas eu quero lembrar você que amanhã de manhã, quando você acordar, você lembre que tem um Deus que pode lutar as suas batalhas e é o mesmo Deus que derruba esses gigantes. Quem pode lutar as suas batalhas? O Deus que luta as minhas batalhas é o Deus que abre o mar vermelho. Nós acabamos de ouvir aqui louvores que estavam, que até deu certo com a palavra de hoje. Louvores que faz nós lembrarmos quem é o nosso Deus. O povo estava num momento da sua vida, o povo tinha saído do Egito. Eles estavam num momento da sua vida onde não existia mais uma saída. Porque quando eles olhavam para trás, existia um exército de Faraó vindo com vontade de destruir o povo, vindo com vontade de matar a todos. E quando eles olham à sua frente, existia à sua frente um mar. Aos olhos humanos, eu e você, o que pensaríamos? Agora chegou o fim. Mas para aquele que é escolhido, quando nós pensamos que chegou o fim, aí Deus abre uma porta, abre o mar vermelho, Deus abre uma saída, Deus nos coloca num lugar de vitória, porque o nosso Deus é que luta nossas batalhas. O Deus que abre o mar vermelho é o Deus que quer lutar as suas batalhas.
Quando você olhar para a sua vida e pensar assim, agora eu não tenho mais saída, agora a circunstância que eu estou vivendo não tem mais jeito, quando eu olho para trás eu vejo o que aconteceu, quando eu olho para frente eu não tenho mais esperança, eu quero lembrar você que o Deus que luta as suas batalhas, Ele tem poder para abrir o mar vermelho se for necessário para você passar. É o Deus que abre todas as portas, que muitas vezes você olha e fala assim, aonde eu estou indo, as portas estão fechadas, aonde eu estou buscando, eu não encontro uma saída, aonde eu estou querendo fazer algo, não existe mais solução. Mas irmãos, o Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que você serve. Você acha que o teu problema é maior do que aquele povo do Egito estava enfrentando? Quando olha para trás, vem um exército inteiro para destruir eles. Quando olha para frente, não existe saída, porque é um mar que precisa ser enfrentado. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que pode lutar a sua batalha, é aquele que quando você olha para o lado, não tem uma saída. Ele abre uma porta aonde você acha que é menos improvável de acontecer. Eu e você, nós precisamos lembrar e exaltar o poder do nosso Deus todos os dias. Eu enfrento lutas, você enfrenta lutas. Nós estamos talvez numa campanha de cura, porque nós precisamos ser curados e sarados. Nós precisamos ser libertos de muitas coisas. Mas eu quero exaltar o poder do nosso Deus, que isso para o nosso Deus é como se Ele fizesse assim. E algo pode mudar na nossa vida. O Deus que luta a minha batalha, o Deus que pode lutar a sua batalha, é o Deus que derruba as muralhas. É o mesmo Deus que derrubou a muralha de Jericó, aonde aquele povo escolhido tinha uma terra para conquistar, ele tinha algo para conquistar, mas quando eles se deparam com as muralhas de Jericó, talvez é o mesmo que acontece quando você olha para a tua vida. Quando você olha para a tua vida e fala assim, viu, acontecer algo diferente na minha vida é quase impossível. Não tem como acontecer, não tem como mudar, não tem como mudar a minha história, não tem como ser diferente. Eu acho que o meu destino é isso, eu realmente estou vivendo isso e não tenho uma saída. Mas eu quero lembrar você que aquele povo que tinha uma promessa de Deus, aquele povo que era um povo escolhido, eles simplesmente obedeceram à voz do seu Deus quando falaram assim, que vocês vão andar 7 voltas em volta da muralha. E quando der a 7ª volta, vocês vão gritar um brado de grande vitória. E quem vai fazer o impossível acontecer é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Aos olhos humanos existia a possibilidade daquela muralha cair. Aos olhos humanos, até mesmo dos mais experientes guerreiros, daqueles homens que tinham experiência em guerra, aqueles homens que eram estrategistas, tinham todo o planejamento para conquistar aquela cidade. Quando eles se deparam com uma muralha daquele tamanho, eu posso imaginar que na mente daqueles homens falaram assim, agora a nossa vida parou aqui. A nossa luta parou aqui, porque existe diante de nós uma muralha que é impossível de atravessar. Quantas vezes você pensou isso da sua vida? Quantas vezes você talvez está pensando e falando assim, viu, agora a minha vida acabou aqui, porque o que está acontecendo comigo não tem como ultrapassar. Agora a minha vida chegou aqui, porque o que está acontecendo na minha vida não tem mais como ultrapassar daqui, não tem mais como avançar. Eu acho que muitas pessoas começam até a se conformar com as situações que estão enfrentando, pensando assim, eu acho que o meu destino é esse mesmo. O que eu estou sentindo realmente não tem mais como mudar isso. Aquilo que está acontecendo na minha vida, ou aquilo que aconteceu, realmente não tem mais como mudar a minha história. E muitas vezes nós nos paralisamos a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional, muitas vezes ela fica paralisada, porque nós não conseguimos avançar, porque uma grande barreira está na nossa frente. Mas eu quero lembrar a você que o nosso Deus, aquele que luta as nossas batalhas, Ele é Deus Todo-Poderoso que pode derrubar as muralhas, assim como Ele derrubou a muralha de Jericó. Irmãos, não existe problema maior do que o poder do nosso Deus. Não existe situação mais difícil que você enfrenta do que o problema do nosso Deus. Às vezes nós paralisamos as nossas vidas por barreiras que são intransponíveis aos nossos olhos. Às vezes essas barreiras são criadas por nós mesmos.
que nós achamos que não tem mais saída. Mas nós precisamos aprender que o Deus que luta as nossas batalhas é o mesmo Deus que derrubou a muralha de Jericó. O Deus que derruba as muralhas é o Deus que nós estamos falando sobre Ele nessa noite. O Deus que muitas vezes ganhou guerras, venceu exércitos, é o Deus que está lutando as nossas batalhas. O Deus que luta a minha batalha é o mesmo Deus que vence um exército sem precisar, talvez, você mexer um dedo para acontecer uma luta. O Deus que luta a minha batalha é o mesmo Deus que quando o rei Josafá, se deparou com os seus inimigos ao seu redor se levantando contra ele. Muitos reis em sua volta planejaram destruir aquele reinado, mas o rei Josafá vai até Deus, clama a Deus. E eu acho tão interessante essa história que Deus fala assim, vocês precisam apenas estar em posição, apenas se posicionar, porque quem vai lutar essa guerra não é vocês, é o Deus que vai lutar a sua guerra. Irmãos, quantas vezes eu e você nós ficamos tentando achar uma solução para o problema que estamos enfrentando? Nós ficamos tentando, como que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou fazer isso, acho que agora a decisão é assim, a melhor solução é essa, eu acho que eu preciso fazer desse jeito. Nós ficamos buscando muitas situações e às vezes nós esquecemos que quem vai decidir tudo é o nosso Deus. Quem vai lutar a minha guerra é a sua guerra. Se você estiver disposto a se posicionar perante o seu Deus, a permanecer firme, a estar em posição de combate, quem vai lutar a sua guerra não é você. Irmãos, muitas vezes nós nos sentimos, quando nós estamos falando sobre cura, acontecem problemas na nossa vida porque nós nos sentimos rejeitados, nós nos sentimos injustiçados, nós nos sentimos decepcionados com as pessoas, nós começamos a gerar em nós sentimentos de dores, de angústia, de tristeza, muitas vezes de depressão. Nós começamos a criar dentro de nós problemas porque nós não conseguimos enxergar que Deus pode lutar as nossas guerras. Mas quando aquele rei se coloca diante do Senhor, ele fala assim, apenas vocês fiquem em posição, porque a guerra quem vai lutar vai ser o Deus de vocês. Irmãos, a história nos conta que todos aqueles homens estavam em posição de combate, assim como eu e você precisamos ficar, permanecer firme em posição de combate, e todos aqueles que se levantaram contra aquele rei, eles começaram a lutar entre eles, e o povo escolhido por Deus não precisou levantar uma arma para lutar aquela batalha. O próprio exército inimigo começou a lutar entre si, e realmente a batalha do rei Josafá foi vencida pelo poder do seu Deus. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que luta as nossas batalhas. Essa noite nós precisamos lembrar isso, nós precisamos lembrar que o nosso Deus está disposto a lutar a minha guerra e a sua guerra. Agora o que precisa acontecer é somente nós nos posicionarmos diante do nosso Deus. Nós temos falado para a equipe que vai trabalhar no nosso encontro, nós temos falado sempre orientado o seguinte, que eu e você, nós precisamos apenas nos preparar, orar, consagrar, buscar a Deus, fazer aquilo que realmente agrada a Deus, mas o poder de Deus é o que vai se manifestar naquele lugar onde nós vamos no final de semana que vem, e a batalha quem vai lutar é o nosso Deus. Mas eu e você precisamos estar firmes. Quando um guerreiro ele decide abandonar o seu exército, quando um guerreiro decide abandonar o seu general, o seu capitão, ele já perdeu a guerra. Eu e você, como soldados do exército daquele que nunca perdeu uma batalha, nós precisamos estar firmes e permanecer firmes diante do seu Deus, porque quem luta a sua batalha é o Deus de Israel, o Deus que sempre vai nos dar vitória. Essa noite nós precisamos exaltar o poder do nosso Deus. Talvez a decepção da sua vida, o problema que você enfrenta é muito grande, e você está pensando, tudo isso que ele está falando é fácil, porque ele não tem problema nenhum. O problema que eu enfrento é maior do que tudo isso que ele fala. Mas eu não estou aqui para achar que o teu problema é maior ou menor, eu estou aqui para lembrar você que não existe problema maior do que o poder do Deus que eu estou falando. Não existe problema maior do que o Deus que pode lutar a sua batalha. Eu quero lembrar você nessa noite que o Deus que luta a minha guerra e luta a sua guerra é o Deus que nos amou de todo o seu coração.
É o Deus que um dia deu o seu Filho para morrer por você e por mim na cruz do Calvário. É um Deus que Ele nos ama e Ele nos acha tão importante que Ele escolheu o que Ele tinha de melhor. Ele mandou o seu Filho morrer por nós na cruz do Calvário. E essa noite nós estamos aqui para lembrar isso. Nós estamos aqui para celebrar o nosso Deus, para celebrar a morte de cruz, a morte que Ele morreu por mim e por você, mas lembrar que ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje Ele está aqui em nosso meio. E se você está precisando de algo, precisa apenas clamar o seu Deus. Irmãos, o nosso Deus é poderoso. Nós servimos um Deus que Ele tem poder para mover os céus e terras. Ele tem poder para derrubar muralhas. Ele tem poder para abrir o mar. Ele tem poder para fazer o sobrenatural acontecer na minha vida e na sua vida. E a pergunta é, por que você está sofrendo tanto? Sendo que você tem um Deus ao seu lado que pode lutar as suas batalhas. Por que você está tão preocupado? Por que você está tão decepcionado? Por que você está tão triste aqui essa noite? Quem está lutando as suas guerras? Você está procurando, assim como o texto que nós lemos diz assim, o rei da Síria, ele está contando apenas com um mero poder humano. Mas o que está em nós é maior do que todos aqueles que se levantaram contra nós. Você está tão triste porque você está contando apenas com o seu poder, com aquilo que você pode fazer, mas eu quero lembrar você, hoje aqui está um Deus que pode lutar a sua batalha e você pode começar a ter paz. Eu convido você, feche seus olhos, vamos estar ouvindo um louvor e que você comece a lembrar e refletir no poder do seu Deus. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus, comece a lembrar aquilo que você tem tanto entregado nas suas mãos e que talvez você não está encontrando uma saída. Essa noite, a minha função é lembrar que você pode colocar tudo nas mãos do seu Deus. E Ele pode lutar as suas guerras. Mas não vai. Feche seus olhos, ouça essa canção, comece a lembrar do grande poder do Deus que você serve. Essa guerra está comigo, braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Que trazem chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém, eu te convido para se colocar em pé, para nós estarmos falando com o nosso Deus. Enquanto eles vão continuar cantando, eu quero que você apresente a Deus aquilo que você está precisando nessa noite. Essa é uma noite onde nós estamos lembrando o Deus poderoso que nós servimos. Essa é uma noite onde aquele que luta as nossas batalhas está aqui. Então eu convido você, comece a falar com Ele, comece a entregar a sua vida na presença dEle, comece a clamar pela sua misericórdia, pela sua graça, comece a colocar aquilo que está roubando a sua paz, mas comece a falar com Deus aquilo que você está se preocupando, que você realmente possa estar entregando nas suas mãos as suas lutas. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que nós temos lutado, ó Pai, e que muitas vezes está tão difícil de vencer. Mas nessa noite nós estamos lembrando, ó Pai, que o Senhor é o Deus que derruba muralhas, o
Senhor é o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Senhor é o Deus que pode lutar as nossas batalhas. Então nessa noite, ó Pai, nós queremos clamar por misericórdia, entregar nas Tuas mãos tudo aquilo que está roubando a nossa paz e que nós podemos, Senhor, confiar em Ti, ó Pai. Por isso eu intercedo pela igreja, para que algo sobrenatural aconteça, Pai, e que o Teu poder esteja sobre nós, Deus de agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte? Você pode glorificar a Ele, exaltar o nome do Senhor Jesus? Eu quero lembrar você que nós servimos um Deus poderoso e que tudo aquilo que está roubando a sua paz, Ele é poderoso para vencer as suas batalhas. Amém? Convido aí a pastora Juliana para estar aqui, chegando até aqui. Os nossos diáconos já estão aí, hoje eles estão ágeis, né? Já estão aí para nós servirmos aí a Santa Ceia, participar da ceia do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 em diante. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A palavra nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Convido você a nessa noite nós fazermos esse exame de consciência que diz na palavra de Deus. Irmãos, não existe ninguém melhor do que nos conhece, do que o nosso Deus. Talvez você olhe para o lado da pessoa que está ao seu lado e você já começa a fazer alguns julgamentos. Você começa a achar que aquela pessoa é isso, que aquela pessoa é aquilo. Mas a palavra de Deus nos diz assim, que nós devemos fazer um exame de consciência. E nós somos tão privilegiados que o nosso Deus nos dá essa oportunidade de nós voltarmos até Ele, se arrepender dos nossos pecados e entregar a nossa vida a Ele. Então essa noite, talvez você chegou aqui pensando assim, eu não tenho condições de participar da ceia do Senhor. Eu não posso participar por causa disso, por causa daquilo, por causa de uma situação ou de outra. Eu quero lembrar você que você e Deus é algo individual. Você e Deus têm a oportunidade de fazer um concerto, de se colocar diante dEle, e tudo aquilo que muitas vezes está fazendo separação entre você e Deus pode ser quebrado essa noite, se você estiver disposto a buscar e fazer algo para que agrade o coração do seu Deus. Então eu convido você, vamos orar e vamos fazer esse exame de consciência, para que depois nós possamos estar participando da ceia do Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Pai querido, por essa oportunidade que temos de colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. Nós reconhecemos que somos pecadores, que precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Precisamos, ó Pai, do Teu amor demonstrado, Senhor, mais uma vez aqui nas nossas vidas. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados, por aquilo que muitas vezes nós falamos, pensamos, agimos, ó Pai. Pedimos perdão, ó Pai, por tudo aquilo que muitas vezes fazemos até de uma forma inconsciente, ó Pai. Mas nessa noite, eu e a igreja estamos colocando as nossas vidas diante do Senhor, fazendo esse exame individual, Senhor, sobre a nossa vida e clamando por misericórdia, Pai. Que nós iremos participar da ceia do Senhor, que nada venha impedir desse momento de comunhão entre nós, e que tudo aquilo que precisa ser tirado da nossa vida possa ser liberto, ser transformado, ser mudado e ser arrancado das nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, nos abençoa, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, os nossos diáconos vão estar passando. Se você deseja participar, permaneça em pé, e depois você aguarde para estarmos consagrando e participando todos juntos, amém?
fiquei. Me enchi de mim e me deixei levar. E escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Pai, contra ti, contra o céu pequei. Me enchi de mim e me deixei levar. E escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali,
Convido toda a igreja a se colocar em pé para que nós possamos estar apresentando ao nosso Deus essa partícula de pão e esse suco de uva. Aqui nas nossas mãos está representado o corpo e o sangue de Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que nós devemos fazer isso até o dia que Ele venha buscar a sua igreja. E a grande esperança é que um dia eu e você nós possamos estar participando juntamente com o nosso Deus. Então nessa noite nós iremos fazer aquilo que está na sua palavra, lembrando o sacrifício da cruz. Essa partícula de pão e este suco de uva representam o corpo e o sangue de Cristo, que a partir do momento que eu e você participar, que possa ser algo transformador na nossa vida, que nós possamos realmente sentir a presença de Deus, se aquilo que muitas vezes está impedindo do agir de Deus na nossa vida, possa começar a acontecer através dessa noite, através do poder do Senhor Jesus em nossa vida. Então vamos apresentar e consagrar e depois estaremos participando todos juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós apresentamos a Ti essa partícula de pão e esse suco de uva, Pai, que representa o Seu corpo e o Seu sangue derramado na cruz do Calvário. Pai, que esse pão e esse suco seja ser um alimento nutritivo para a nossa fé, esteja consagrando, ó Pai, a partícula de pão e o suco para que possa ser um alimento nutritivo para a nossa vida espiritual, ó Pai, que a partir desse momento comece a acontecer uma cura, uma libertação, uma transformação na nossa vida, que algo sobrenatural aconteça, ó Pai, que aquele que precisa de uma cura física, essa noite, Senhor, o milagre possa começar a acontecer pelo poder do nome de Jesus, que aquele que precisa de uma libertação, ó Pai, possa começar a acontecer nessa noite, através do Seu poder, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja consagrando este pão e este suco, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, vamos estar participando todos juntos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de participarmos de uma santa ceia, de nós termos o privilégio de lembrar que, Senhor, enquanto aqui estivermos, podemos ser gratos ao Senhor pelo sacrifício da cruz, mas que haverá um dia que terá um lugar preparado na mesa, nas bodas do Cordeiro, que poderemos participar do Teu corpo e do Teu sangue juntamente contigo na glória. Pai, a Ti nós declaramos o poder e a glória. A Ti nós declaramos, ó Deus, milagres sobre a Tua igreja. A Ti, Senhor, nós consagramos mais um mês na Tua presença. Que esse mês seja um mês de vitória, seja um mês de resposta para tudo aquilo que estamos aguardando, Pai. Nós declaramos a Ti toda a honra, toda a glória, porque o Senhor tem sido o nosso Deus, o nosso Pai de amor e de misericórdia. Que o Senhor esteja guiando os nossos passos durante esse mês, que onde nós pisarmos, Pai, a glória do Senhor venha, que aonde nós andarmos, nós possamos refletir a Tua glória, Pai, que as barreiras sejam caídas por terra, que nós possamos ser luz, ó Pai.
Ori balabá, chore balabás. Nós te engrandecemos, Pai. Nós declaramos a Ti, Senhor, que viveremos as maravilhas que o Senhor tem para nós. Oh, Senhor, vem sobre a Tua igreja, vem sobre nós, ó Pai. Vem sobre nós, ó Pai. Vem, Senhor, manifestando a Tua glória, o Teu poder. Vem trazendo milagres, ó Deus. Que, Senhor, esse mês seja um mês de cura. Seja um mês que o Teu nome seja engrandecido. Que possamos exaltar o Senhor de todo o nosso coração. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Entregamos a Ti esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, igreja? Amém. Nós já vamos encerrar com o corredor, mas hoje ainda nós estamos vivendo o último elo da nossa campanha. Nós convidamos os nossos obreiros, diáconos que venham aqui preparar esse corredor para que nós possamos receber a 7ª unção da nossa campanha de cura e libertação. Nós ouvimos muitos milagres do que o Senhor fez. Muitas barreiras caíram por terra. Se você ainda não compartilhou conosco o teu milagre, se você quiser escrever, para que nos próximos cultos nós possamos testificar. Mas se você ainda está aguardando esse milagre, tenha certeza que, como ouvimos na ministração dessa noite, não há nenhuma guerra que o Senhor não possa vencer. Amém, igreja? Eu vou repetir, você vai glorificar. Não há nenhuma guerra que o Senhor não possa vencer. Amém? Então a minha e a tua guerra, ela já está vencida no poder do nome de Jesus. Barreiras estão caindo por terra, muralhas caíram por terra, e aquilo que ainda precisa acontecer na minha e na sua vida vai acontecer, porque o nosso Deus não é um homem para que minta, amém? Então você vai passar por aqui, nós vamos orar, você pega aí o teu panfleto, você que está com ele da campanha, apresenta. Se você já recebeu o teu milagre, somente agradece, mas se você ainda não recebeu, que essa última oração dessa campanha seja uma oração de agradecimento, dizendo: Senhor, eu não estou vendo aos olhos humanos o milagre, eu ainda não estou podendo apalpar a minha bênção, mas em nome de Jesus eu creio que ela vai chegar, que o milagre já aconteceu. Levanta a tuas mãos e vamos orar. Pai querido, nós estamos louvando ao Senhor nessa noite, juntamente com a nossa igreja. Nós estamos vivendo o 7º elo de uma campanha que não temos nenhuma dúvida que o Senhor esteve no controle de todos esses dias. Durante 7 noites nós estivemos aqui declarando cura e libertação sobre a igreja, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre situações que aos nossos olhos parecem ser impossíveis de serem resolvidas. Pai, muitas vezes ainda estão acontecendo coisas que parecem estranhas aos nossos olhos, mas nós continuamos crendo que o Deus que opera milagres, o Deus que liberta, o Deus que transforma, está agindo no sobrenatural. O agir do céu não se refere a nós, o tempo do céu não é cronometrado como o tempo humano. Por isso nós declaramos cura e libertação sobre a igreja, que aonde existe ainda uma artimanha do inimigo, aonde existe uma obra do mal, aonde existe uma legalidade demoníaca sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa situação que está sendo apresentada, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos que as barreiras do inferno já foram destronadas, que todo principado, toda potestade, que toda confusão, toda intriga, toda ação do mal no meio dessa família está caído por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos libertação no 7º elo dessa campanha. Nós declaramos céus abertos sobre essa igreja. Nós declaramos provisão. Nós declaramos prosperidade. Nós declaramos, Pai, que toda armadura, Senhor, demoníaca não prevalecerá contra essa casa. Aquilo que está aprisionando a mente desse homem, dessa mulher, que não faz ele entender o que precisa ser feito para que cadeias se quebrem. Muitas vezes, Senhor, o Senhor já liberou a bênção, mas a nossa dureza de coração, a nossa ignorância humana não nos faz entender o teu agir. Quebra a ignorância demoníaca, quebra, Senhor Jesus, as travas na nossa mente. Pai, quebra o nosso eu, quebra a soberba, quebra a arrogância do nosso coração, para que nós possamos entender que o agir é do céu, que o agir vem de Deus,
que não é da maneira que nós queremos, mas é da maneira que o Senhor faz, é da maneira que o Senhor age. Então, Pai, nós declaramos nessa noite cura e libertação sobre essa igreja. Nós entregamos o 7º elo da nossa campanha. Vamos passar nesse corredor apenas para tomar posse do nosso milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Passa aqui crendo, sai do teu lugar declarando vitória, determinando que o milagre vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te
se coloca em pé. Vamos declarar bênção sobre a tua vida. Aleluia, Senhor. Paizinho amado, nós entregamos essa campanha. Nós cremos no milagre, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, que muitas bênçãos iremos desfrutar, que testemunhos iremos ouvir, que milagres irão acontecer. Ah, Senhor, você pode declarar isso? Amém. Quer dizer assim seja. Aleluia, Senhor. Derrama da tua graça e do teu poder, ó Pai. Oribalabás. Pai, milagres, Senhor, sejam derramados sobre essa igreja. Milagres sobre a nossa casa. Milagres sobre esse mês que estamos iniciando. Milagres sobre essa semana. Sobre, Senhor, a preparação desse encontro. Declaramos que, Senhor, almas irão, Senhor, ser libertas. Declaramos, Deus, que no próximo domingo estaremos aqui, Pai. Apenas, Senhor Jesus, festejando a salvação, a libertação de muitas almas. Pai, que seja uma semana de milagres. Que, Senhor, as pessoas que ainda estamos aguardando a confirmação, que o Senhor haja de uma forma especial. Que ninguém resista a um convite, que nem resista a tua presença. Que, Senhor Jesus, venhamos viver uma semana de oração, de clamor, e que possamos na próxima sexta-feira sairmos daqui, ó Pai, levando milagre para aquele lugar, levando pessoas que voltarão completamente libertas pelo poder do nome de Jesus, porque, Senhor, durante toda essa campanha declaramos isso e cremos no milagre em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Aplauda o Senhor, igreja. Amém, nós já vamos encerrar. Eu só quero convidar você para estar conosco terça-feira, a partir das 19 horas, 19h30, nós estamos aqui, oração, escola de sabedoria. Mas você que vai participar do encontro, ou conhece alguém que vai participar, ou que tem vontade, mas ainda não se decidiu, nós temos o pré-encontro na quarta-feira, às 20 horas. Venha participar conosco. Ah, mas eu não sei se eu quero participar. Venha participar do do pré-encontro, para que você já possa sentir o que vai acontecer no próximo final de semana. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos o pré-encontro. E na sexta-feira, a partir das 19 horas, faremos o check-in para a saída do encontro. E você que não vai participar, esperamos você aqui no domingo para receber os irmãos que participaram do encontro numa grande festa, porque sabemos que Deus tem algo grande para fazer. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você participou do 15º, do 14º, quero dizer para você que o 16º vai ser o melhor. Amém? Quem crê que o 16º vai ser o melhor encontro dessa igreja? Amém, glória a Deus. Senhor, obrigada por essa noite, obrigada pelas visitas, pelos amigos que estão aqui conosco, por aqueles que participaram do culto através, Senhor, dessa transmissão. Que a bênção do Senhor os acompanhe, que nos leve em segurança para a nossa casa, nos dá uma semana de bênção, de vitória. Que, Senhor, tudo aquilo que ainda estamos nos preparando para esse encontro, que o Senhor esteja completando bênçãos, que nenhum mal esteja sobre nós, porque como foi declarado, estamos indo para uma guerra vencida no poder do nome de Jesus. E que nós possamos estar aqui no próximo domingo, festejando a grande manifestação da tua glória e do teu poder, ó Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Estenda suas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.